Oi, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Vocês podem estar percebendo, vocês estão percebendo que eu troquei de frente, né? Até o semestre passado eu era responsável por dar para vocês matemática 4, mas eu mudei, agora eu que vou dar para vocês as aulas de matemática 3, né? Geometria. E eu espero que seja um semestre muito produtivo, tá certo? A aula de hoje vai ser a aula 8, continuando de onde o professor anterior parou, né? A aula 8 é sobre a área do círculo e de suas partes, tá certo? Vai ser uma aula breve, que é um conteúdo que tem basicamente fórmulas, embora vão ter situações em que eu espero que a gente consiga desenvolver um raciocínio justamente para facilitar na hora de você memorizar, na hora de você decorar essas fórmulas, tá certo? E no final a gente vai resolver alguns exercícios. Eu selecionei 4 exercícios, mas mesmo com a resolução de exercício tudo numa aula só, eu acho que vai ser bem breve, então não se preocupem, tá certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, o que for mais fácil para vocês, não tenham medo de vir falar comigo, tá certo? De tirar suas dúvidas. E vamos lá. Diferença de um círculo para uma circunferência. Gente, eu sei que parece bem óbvio, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito, né? O círculo é toda a figura. É como se fosse a parte maciça da figura, sabe? Todos os pontos delimitados por aquela figura. É o círculo, como se fosse a pizza inteira. A circunferência, não, é só a bordinha, é só o anel daquela figura, como se o círculo fosse a pizza inteira e a circunferência fosse literalmente só a borda, tá certo? Por isso que no círculo a gente calcula a área e a circunferência você calcula, digamos assim, o perímetro, sabe? Como se você tivesse ali querendo saber o quanto que você andou pela borda de alguma área circular, como o nome já diz, circular, né? É só aquela bordinha ali. O círculo é o todo e a circunferência é a borda, né? E como eu falei para vocês, o círculo a gente vai calcular a área através dessa fórmula aqui, πr ao quadrado, e a circunferência é 2πr. E hoje, na aula de hoje, a gente vai focar especificamente no círculo e nas áreas, nas outras figuras, na área do círculo, e nas áreas e outros cálculos das figuras, de figuras que a gente pode retirar do círculo, entendeu? Que vem do círculo. E são elas quais? Coroa circular, setor circular e segmento circular. Primeiro, a área da coroa circular. O que é uma coroa circular? É só você imaginar que é literalmente uma coroa. É como se você tivesse ali o círculo e uma partezinha mais grossa dentro desse próprio círculo que a gente vai querer calcular a área. E se você quiser descobrir a área dessa coroa circular, especificamente aqui, como eu estou mostrando para vocês, ó, essa parte azulzinha, você percebe que é como se a gente criasse duas circunferências, dois círculos, digamos assim. O círculo maior, que é o todo, incluindo a parte azul e a parte branca, e o círculo menorzinho, que vai ter o raio R minúsculo, e o círculo maior vai ter o raio R maiúsculo, certo? Então, como é que a gente vai calcular a área dessa partezinha aqui azul, da coroa circular? A gente vai subtrair, porque se vocês conseguirem ver, se vocês projetarem isso na cabeça de vocês, dá para perceber, como eu falei, que são dois círculos. Então, você vai calcular a área do círculo maior e depois vai calcular a área do círculo menor. E você vai subtrair. Porque você pegando esse todo menos essa partezinha branca, vai resultar o quê? Essa parte aqui azul, que é a coroa circular. Botando isso numa fórmula, vai ser πr ao quadrado, que é a área do círculo grande, e πrzinho ao quadrado. Você está tirando a área da circunferência maior, subtraindo a área da circunferência menor. Aí, só para facilitar a vida, você coloca o π em evidência, né? Fica π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, que nem tá a fórmula aqui. Mas você não precisa se preocupar em decorar, digamos assim, essa fórmula. Se você souber a área do círculo e você souber
e você conseguir enxergar que são dois círculos, um dentro do outro, um maior e outro menorzinho inscrito dentro dele, você vai se tocar, você vai perceber, é mais fácil você perceber que é só subtrair a areazinha do menor do todo, né? E é assim que calcula a área da coroa circular. A área do setor circular, como é que a gente calcula? Gente, o setor circular é como se fosse a fatia da pizza. A pizza que a gente vai ter é o círculo e o setor vai corresponder só a uma partezinha daquele círculo. E aqui eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Eu tô falando para vocês que corresponde a um setor. Um setor do quê? Do todo. Isso a gente pode representar por uma fração, não é mesmo? Um quinto do todo, um sexto do todo é uma parte, é uma fração, é um setor do todo, certo? E o que é que a gente quer calcular daquele setor? A área. Se a gente quer calcular a área daquele setor, é porque a gente sabe que a área daquela partezinha corresponde a uma fração da área do total, não é mesmo? É uma fatia da pizza que a gente quer calcular quanto vale a área dessa fatia relacionada ao todo. E como é que a gente transforma isso numa fração? O todo não é uma volta completa do círculo, 360 graus. Nesse setor circular, esse setor ele vai ter um ângulo que corresponde à sua forma, né? O círculo todinho não corresponde a 360 graus, aquele setor também vai ter o seu próprio ângulo. Um setor de 90 graus, um setor de 60 graus, um setor de 180 graus, de 37 graus, vai ter o seu próprio ângulo, certo? Então, aquele setor ali vai ser uma fração do todo. Qual é o ângulo total? Não é 360 graus, uma volta toda? Então, aquele setor vai ter uma partezinha daqueles 360, que aqui eu chamei de π, porque pode ser qualquer ângulo, mas não é π, entendeu? Tipo, pode ser 180, pode ser 360. 360 não pode não, porque seria o círculo todinho, né? Mas é alguma área daquele todo, algum ângulo daquele todo, certo? Então, vai ser o ângulo daquele setor sobre 360 vezes πr ao quadrado. Porque o que é que eu estou dizendo para vocês? Uma parte daqueles 360 de toda a área do círculo. Essa uma parte eu estou dizendo é o ângulo sobre 360. É uma parte do 360 de tudo. Esse tudo é o quê? A área do círculo. Ou seja, é uma fração. Um quinto que eu tô querendo dizer para vocês. Daquela partezinha do todo. E o todo é a área do círculo. Que a gente já falou várias vezes aqui. πr ao quadrado, tá certo? Então, colocando uma fórmula, fica desse jeito. Vocês não precisam decorar necessariamente como uma fórmula, entendeu? Se quiser, faz uma regra de 3. Que é basicamente a regra de 3. Aqui você coloca 360 graus, que corresponde à volta completa, o círculo todo. Eu tenho o quê? πr ao quadrado, que é a área do círculo. 50 graus, eu tenho quanto? 30 graus, eu tenho quanto? Entendeu? Não precisa necessariamente decorar essa fórmula, mas você precisa ter em mente que é um pedaço daquele todo. Aí dá para você fazer essa regra de 3, tá certo? Área do segmento circular. O que é um segmento circular? É como se fosse a bordinha, é como se eu tivesse o círculo, tá certo? Eu tenho um círculo e eu tenho um setor circular, digamos assim, um setor circular, que a gente acabou de conversar, uma fatia. Se eu pegar uma corda e colocar numa ponta do raio do setor circular, puxar para outra ponta do raio, vocês concordam comigo que forma um triângulo, né? Que nem tá mostrando aqui na figura, ó. Esse triângulozinho aqui. O segmento circular é o que eu quero fora esse triângulo. É o que sobra, entendeu? Quando eu pego o setor circular, puxo uma cordinha bamba aqui entre os raios e sobra esse pedacinho gordinho, que é o que eu vou chamar de segmento circular. E como é que a gente calcula esse segmento circular? Tá aqui, ó. S é a área do segmento circular de uma base. S' é a área do setor circular e S', S2',
é a área do triângulo. Vocês concordam comigo que se eu pegar a área do setor circular, desse setor circular que eu estou trabalhando, se eu subtrair esse triângulo, eu vou ter a área do segmento circular, certo? E aqui, como é que eu vou fazer isso? Traduzindo isso numa fórmula. Eu vou pegar o setor circular. A gente não acabou de falar que se refere a um segmento, a uma partezinha do todo. Então, tá aqui, uma parte do todo. Uma parte, o ângulo que você tiver sobre 360 graus, vezes πr ao quadrado, aí você vai subtrair a área do triângulo. A única diferençazinha aqui é que a gente, para calcular essa área do triângulo, a gente vai usar essa formulazinha aqui, que é 1/2 de R vezes o seno de alfa, certo? Que é a lei das áreas, tá certo? Sendo que vão ter muitas situações, como a gente vai resolver agora nos exercícios, que vocês vão ver que não necessariamente a gente precisa seguir uma fórmula. É só uma questão de você ter uma visão, de você conseguir enxergar aquela figura e você sabendo ali calcular a área do círculo, você já consegue desenrolar muita coisa, tá certo? Inclusive, numa parte da apostila tem falando sobre polígonos, sobre você calcular áreas de polígonos que estão inscritos na circunferência. Sendo que eu acho que você não precisa de fórmula necessariamente, entendeu? É só você buscar um raciocínio por trás daquela questão e realmente enxergar, você ter mais uma visão espacial, sabe? Para você resolver aquela questão, ao invés de você se segurar a fórmulas. Tem fórmulas que você precisa sim decorar, mas não precisa entrar em pânico quanto a isso, tá certo? Pronto, aqui só para vocês também enxergarem melhor, que isso aqui foi que eu tirei da apostila em si. O segmento circular é essa parte cinzazinha aqui, certo? E a gente vai ter o alfa, a gente vai ter o R e o R, que vai sair daqui, essa fórmula, certo? Que é 1/2 de R vezes R, por conta, como se fosse dos lados desse triângulo, vezes o seno de alfa, que é esse ângulozinho aqui, tá certo, gente? Vamos fazer exercícios. Agora eu selecionei quatro exercícios para a gente fazer, que são até bem simples. Exercício de fixação 1. Um pivô central é usado para irrigação de um terreno circular de 500 metros de raio. Quantos metros cúbicos de água são necessários para irrigar o terreno, espalhando em média 5 litros por metro quadrado? Gente, o que é que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente tem que primeiro calcular a área desse terreno, que é até fácil, porque ele já deu a medida, o valor do raio para a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a área. A área de um círculo é πr ao quadrado, então eu vou só substituir πr ao quadrado, π vezes 500 ao quadrado, porque ele diz para a gente que o raio é 500 metros. Então, a gente descobre que a área, e você tem que ver também que os itens tá com π em evidência, então você não precisa se preocupar necessariamente em calcular, em substituir o π por 3,14. A não ser que ele venha dizendo na questão, né, considere π igual a 3, ou então alguma coisa assim. Aí tudo bem, a gente descobriu que a área vale 250 mil π metros quadrados, certo? Sendo que não é isso que ele está perguntando, ele não está perguntando a área, ele está perguntando quantos metros cúbicos de água são necessários para irrigar esse terreno, espalhando em média 5 litros por metro quadrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esses metros quadrados em litros. Como assim? Para irrigar 1 metro quadrado, na questão está me dizendo que vão ser usados 5 litros. Para irrigar 250 mil π metros quadrados, eu vou precisar de quantos litros de água? Multiplicando 250 mil π vezes 5, isso aqui vai dar 1.250.000 π litros, certo? E, gente, aqui, numa questão como essa, se fosse eu não perderia meu tempo em transformar de litro para metro cúbico. Às vezes você vai precisar transformar sim, mas aqui você vê que as questões, que os itens, na verdade, estão diferentes. Não é uma questão de vírgula, entendeu? Então, você sabe que você tem o 1, o 2, o 5 e o 0 como algarismos principais desse número, como os algarismos mais evidentes, você, obviamente, ou então eu espero que você marque, né? O item A, que seria 1.250 π.
Porque, independente de você adicionar zero ou tirar zero, os números em evidência ali vão ser o 1, o 2, o 5 e o 0, não é verdade? Mas para transformar aqui, para se você não se sentir seguro para isso e você quiser transformar, é só você lembrar que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, 1.250.000 pi litros correspondem a quantos metros cúbicos? Aí você vai fazer essa regrinha de 3 aqui e vai descobrir que a resposta é 1.250 metros cúbicos. Foi só uma questão de cortar os zeros, entende? Então, a resposta realmente seria o item A. Exercício de fixação número 5. Na figura abaixo são exibidas 7 circunferências. As 6 exteriores, cujos centros são vértices de um hexágono regular de lado 2 centímetros, são tangentes à interna. Além disso, cada circunferência externa é também tangente às outras duas que lhes são contíguas. Nessas condições, a área da região sombreada em centímetros quadrados, apresentada anteriormente em destaque à direita, é igual. Não está aparecendo sombreado, mas ele disse que é em destaque à direita, né? Então é essa figurinha aqui que ele quer. Gente, para essa questão aqui, o que é que você precisava olhar? Você tem que ir. Eu não duvido que tenha várias formas de você resolver essas questões de geometria, né? Mas assim, você tem que enxergar, você tem que conseguir enxergar o que é que você vai precisar cortar de uma figura para chegar até a figura que a questão está te pedindo, o que é que você vai precisar acrescentar. É só uma questão de recorte de você ter essa visão espacial. Então, aqui nessa figura, o jeito mais fácil que eu achei e que eu vou dizer para vocês como que a gente faz, né? Nessa figura aqui, ele está dizendo que a gente tem um hexágono, não é verdade? Vocês concordam comigo que essa figura da direita, que ele está pedindo a área para a gente, nada mais é do que a área do hexágono menos esses segmentos aqui, menos essas fatias de pizza. Se eu calcular a área do hexágono todinha e subtrair essas partes dos círculos que estão dentro do hexágono, eu chego à figura que ele quer. Vocês concordam comigo? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai calcular, primeiro, a área do hexágono, depois a gente vai calcular quanto vale cada fatiazinha dessa de pizza que está dentro do hexágono e vai tirar. Porque quando a gente tirar essas fatias, vai sobrar justamente essa figura. Então, nesse caso aqui, você não precisa se preocupar, por exemplo, com o círculo que está no meio, tá certo? A gente só precisa se preocupar em calcular as áreas dos segmentos das fatias de pizza que estão dentro do hexágono, tá certo? Então, para esse hexágono, como é que a gente calcula? A área do hexágono. Vocês concordam que se é um hexágono, é como se eu tivesse 6 triângulos equiláteros todos juntos, não é verdade? Então, como é que eu posso calcular? Eu posso calcular 6 vezes a área de um triângulo hexágono. Ah, professora, mas como é que eu vou saber qual é o lado desse triângulo hexágono? Gente, vocês concordam que o lado desse triângulo hexágono, primeiro que ele está dizendo aqui, né, que o lado do hexágono regular é 2 centímetros. Então, se esse lado aqui do hexágono regular é 2 centímetros e eu estou trabalhando e eu estou considerando que os triângulos que formam esse hexágono são equiláteros, porque você pode considerar isso, porque eu estou dizendo que os lados desse triângulo também são 2 centímetros, não é? Porque se isso aqui, ó, essa partezinha pontilhada, digamos que seja a base do triângulo, a base aqui, o triângulo está aqui de pé. Se a base mede 6, é porque os outros lados também medem 6, porque não é um triângulo equilátero. Então, pronto. Então, eu vou calcular 6 vezes, porque é como se eu tivesse 6 triângulos equiláteros encaixados ali. 6 vezes a área de um triângulo hexágono, de um triângulo equilátero, que fica como 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Eu sei que o lado desse triângulo, que ele até diz na questão como se for que é o lado do hexágono, vale 2. Então, 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. 2 ao quadrado é igual a 4, eu corto aqui com esse 4 que está embaixo, então eu descubro que a área do hexágono é 6 raiz de 3. Mas a nossa resposta não é 6 raiz de 3. 6 raiz de 3 é o todo, é o hexágono. A gente ainda tem que tirar essas fatias de pizza. E como é que eu vou calcular essas fatias de pizza? Gente, eu vou até logo puxar aqui. A gente vai ter que calcular as áreas das circunferências dentro do hexágono, dessas fatias de pizza que estão dentro do hexágono, certo? Então, eu vou calcular como? Essa fatia de pizza foi o que a gente viu agora, que eu disse para vocês, que é o setor circular, que ele vai corresponder a uma parte da pizza todinha.
Para fazer isso, a gente tem que descobrir quanto vale o ângulo desse setor, o ângulo dessa fatia de pizza. Ah, professora, como é que eu vou saber isso? É só vocês notarem, se vocês se ligarem isso de que são vários triângulos equiláteros, são 6 triângulos equiláteros juntos, você vai lembrar também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, não é verdade? Se eu tenho um triângulo equilátero, é porque cada ângulo interno do meu triângulo vai valer 60 graus, certo? É só vocês olharem para essa figura aqui que eu desenhei, ó. Eu vou ter 6 triângulos formando o hexágono. Cada triângulo desse é um triângulo equilátero. E cada ângulozinho desse interno vai valer 60 graus. Porque não são ângulos iguais, porque é um equilátero. Então, vai ser 180 dividido por 3, certo? Sendo que aqui é como se eu tivesse cada pontinha um vértice, eu tivesse 2 vértices do triângulo, um vértice de um triângulo mais o vértice de outro triângulo, do triângulo vizinho, que formam justamente esse setor circular. E é o que vai corresponder ao ângulo desse setor circular. Vai ser 60 graus de um dos triângulos mais 60 graus do outro triângulo. Então, a gente descobre que isso vai corresponder ao setor circular. Ou seja, aquela fatia de pizza corresponde a 120 graus. Aplicando isso na fórmula, que nada mais é do que uma regra de 3, a gente vai calcular isso 6 vezes, porque vocês têm que lembrar que aqui na foto a gente vai ter 6 fatias de pizza dessa dentro. Então, se a gente vai calcular ao invés de calcular quanto é uma fatia dessa de pizza, a gente tem que calcular quanto vale 6 dessas fatias, que são as 6 que estão dentro da figura, e subtrair da área do hexágono, que a gente já calculou. Então, vai ser 6 vezes a formulazinha do setor lá, da área do setor circular, 6 vezes 120 dividido por 360, vezes πr ao quadrado. O raio dessa circunferência, a gente vai ver que vale 1. Sim, vale 1. Porque o lado vale 2. Ó, o lado desse hexágono vale 2. Mas você concorda comigo que ao olhar para 2 circunferências, 2 círculos que estão encostados, você vê que a linha se divide, o lado do hexágono se divide bem na metade e fica no meio dessas 2 circunferências. Então, a gente percebe que um raio dessa circunferência é a metade do lado do hexágono. Ou seja, vale 1 centímetro. É justamente o que a gente vai substituir aqui. 6 vezes 120 graus dividido por 360 vezes πr ao quadrado. R, o raio, é 1. Então, no final das contas, fica 2π, certo? A área da figura total é o quê? Como eu estou falando desde o começo para vocês, é o hexágono todinho, menos essas fatias de pizzas. Então, vai ser 6 raiz de 3 menos 2π, que não tem no enunciado. É raro, o que não tem nos itens. É raro, mas a resposta seria essa, 6π, 6 raiz de 3 menos 2π. Não tem, né? Vamos dizer que é um item nulo. Não tem. Exercício proposto número 1. A parede do fundo do cenário de um palco de teatro foi decorada com o seguinte desenho. Esse desenho aí da figura. Usando as medidas indicadas na figura e sabendo que os 2 semicírculos em branco têm o mesmo diâmetro, a área colorida dessa decoração em metros quadrados é mais próxima de... Gente, é tudo questão de você visualizar a figura. Ver onde você pode recortar e jogar fora, onde você pode adicionar, para chegar à figura que a questão está te pedindo. Que sempre vai ser uma figurinha meio diferente para a gente poder usar várias partes da geometria, né? Então, aqui nessa questão, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a área dessa figura que está em cinza. O mais fácil que tem aí, que a gente tem para fazer, é o quê? Primeiro, calcular esse retângulo, que é o mais fácil, né? Que é a área desse retângulo, que é a base vezes a altura. 20 vezes 12. Tudo bem. Já tem a área de uma boa parte da figura. Mas aí, para calcular a área dessa parte de cima, vocês concordam comigo que é metade de um círculo, essa parte de cima é metade de um círculo. Aí, dessa metade de um círculo, a gente vai calcular essa metade de um círculo, esse meio círculo, e dessa área que a gente vai calcular, a gente tem que subtrair esses 2 semicírculos. Mas se você concorda comigo que esses 2 semicírculos, se você juntar, como eles têm o mesmo diâmetro, que é o que está falando aqui, né, no enunciado, se a gente juntar, ele vai dar um círculo.
Então, a gente não precisa calcular metade de um semicírculo, mais metade de outro semicírculo. É só você calcular a área do círculo desse branquinho, desse completo. Porque é como se eu tivesse pegado um círculo, partido ao meio, bufo, e separado desse jeito. Entendeu? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. A área do quadrado, do retângulo, né? Quer dizer, eu que escrevi errado. A gente vai chamar de A1. É a base vezes a altura. Pronto, que é o mais fácil, que é 20 vezes 12, que vai ser igual a 240 metros. Tá certo. A área do círculo grande, que é esse aqui, cinza. É como se não tivesse essas bolinhas brancas e a gente vai calcular o círculo grande só. Metade dele, né? Que é só a metade, é como se fosse a metade, o todo. Como se essas áreas brancas estivessem preenchidas. O círculo grande, a gente vai ver que o raio do círculo grande é 10 metros. Por quê? Porque a base desse retângulo não é 20 metros. Se é 20 metros aqui embaixo, é 20 metros aqui em cima também. Sendo que aqui em cima, o raio vai ser essa metade do diâmetro. O diâmetro é 20 metros, o raio vai ser, então, o quê? 10 metros, certo? Para calcular a área desse círculo grande, que a gente vai chamar de A2, vai ser πr ao quadrado dividido por 2, porque eu só tenho a metade desse círculo, grande. Aí vai ser π vezes 10 ao quadrado, que o raio a gente viu que é 10, dividido por 2, que fica 100π dividido por 2, 50π, é o valor de A2. A área dos dois círculos pequenos. Como os dois círculos pequenos têm o mesmo diâmetro, a gente não vai precisar calcular, como eu falei, metade de um, metade de outro. Calculou só um círculo inteiro, porque é isso que é, um círculo inteiro que foi dividido em dois. Aí vai ser o quê? πr ao quadrado, né? Vai ser π vezes 5 ao quadrado, 25π. Ah, mas como é que eu sei o raio desse círculozinho pequeno? Porque dá para você ver aqui, ó. A metade, o raio do círculo grande, né? 10 metros, porque tá aqui bem na metade da basezinha do retângulo. Então, você concorda comigo que 10 metros é o diâmetro do círculozinho pequeno? Se 10 metros é o diâmetro do círculozinho pequeno, o raio vai ser quanto? 5 metros, não é verdade? Então, pronto, a gente calculou A1, A2 e A3. E o que é que a gente vai fazer com esses valores? O total vai ser o quê? Vai ser a área do retângulo, A1, mais a área do círculo grande, da metade do círculo grande, do semicírculo grande, menos esses círculozinhos pequenos, esses semicírculos pequenos. Na verdade, se a gente calcular tudo isso e subtrair essa partezinha branca, cortar e tirar, fica a figura que a questão está mostrando, que é a figura que a gente quer. Então, agora só como se a gente fosse substituir A1, que é o retângulo, 240, mais o semicírculo grandão, tirando os círculos pequenininhos. Ou seja, 50π menos 25π, certo? 50π menos 25π, 25π. Então, 240 mais 25 vezes 3,14, porque na enunciada ele está perguntando aproximadamente, né? Então, 240 mais 78,5 vai ser igual a 318,5, que é o item B, tá certo? Eu acho que essa é a última questão. Essa é a última questão. Exercício proposto número 3. Semicircunferências são traçadas sobre os lados de um quadrado cujo lado mede 10 centímetros, conforme a figura a seguir. A área das quatro pétalas sombreadas em centímetros quadrados é igual a... Gente, vocês estão percebendo que todas essas questões que vão aparecendo é mais de você visualizar. Como eu falei, vou bater em cima dessa tecla com vocês. É você visualizar aquela figura e saber quais recortes você tem que fazer, o que você tem que colar para formar a figura que a questão está te pedindo, que vai ser uma figura diferente, mirabolante. Que não vai ser só assim um círculo, ele vai te pedir para calcular a área de um círculo, não. Pronto, essa figura aqui. Vocês concordam comigo que se vocês olharem para esse quadrado, é como se eu tivesse metade de uma circunferência de um lado, metade de um círculo de um lado, e metade de outro círculo do outro. Ou então como se tivesse metade em cima, metade embaixo, mas eu visualizei assim, metade de um lado, metade do outro. Eles estão assim, ó, para fora. Certo? Vocês conseguem ver isso? Onde como se tivesse essas pétalas, pronto. Duas dessas pétalas aqui da esquerda fazem parte de um círculo.
de um semicírculo. E o da direita fazem parte de outro semicírculo, que é igual, né? Porque é um quadrado e tal, e a questão está dizendo. Então, o que é que eu quero calcular aqui com vocês? Qual a forma mais simples que eu achei? Eu vou calcular, a gente vai calcular a área do quadrado toda, vai calcular a área desse semicírculo da esquerda e do semicírculo da direita, que vão ser iguais, né? E vai tirar, subtrair as áreas desses semicírculos que a gente calculou, vai subtrair da área do quadrado. Por quê? Porque aí eu vou descobrir quanto vale essa partezinha branca, ó. Sendo que quando eu fizer isso, eu vou descobrir quanto vale só duas dessas partezinhas brancas, certo? O valor que a gente encontrar dessa subtração vai corresponder a uma partezinha branca, duas partezinhas brancas. Duas partezinhas brancas. Mas eu tenho 4 partezinhas brancas. Então, na verdade, esse valor que a gente descobrir da subtração, a gente vai multiplicar por 2. Porque eu não quero tirar só essas duas partes brancas. Eu quero tirar 1, 2, 3, 4 partes brancas. E o valor que eu vou encontrar já vai corresponder a 2. Então, se eu pegar esse valor e multiplicar por 2, já vai corresponder às 4. Você concorda comigo? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Primeiro, a gente vai calcular a área do quadrado, que a gente vai chamar de A1, que vai ser 10 vezes 10, que ele deu pra gente na questão, né? Que é 100 centímetros ao quadrado. Depois, a gente vai calcular a área das duas metades dos círculos, que a gente vai chamar de A2, certo? Sendo que, de novo, eu não vou calcular a metade de um e metade de outro, porque são duas metades iguais. Então, eu vou calcular quanto vale como se fosse um círculo inteiro, porque é como se eu tivesse pegado essas duas partes e juntado. Aí facilita, né, a vida. Tipo, pouco um trabalho de você calcular metade de um, metade de outro e somar. Não, você vai calcular logo o inteiro. E essa parte do círculo que eu tô falando é isso aqui, ó, essa metade, essas duas pétalas que estão formando um círculo, metade de um círculo, e essas duas pétalas aqui que estão formando metade de outro círculo. Um tá para a esquerda, outro para a direita. Então, um tá para cima, outro tá para baixo. Como você conseguir enxergar? E como é que eu vou fazer isso? πr ao quadrado, né? Que é a fórmula da área do círculo. 5 π vezes 5 ao quadrado, que vai dar igual a 25π, que vai ser o raio dessa circunferência. Como é que eu sei que o raio é 5? Um lado do triângulo, a gente vai dizer que é o diâmetro dessa circunferência. O lado não vale 10 centímetros, então 10 centímetros é o diâmetro. Se o diâmetro é 10 centímetros, é porque o raio é 5 centímetros. O raio não é a metade do diâmetro? Então, pronto. Descobri que essas circunferências valem 25π. Para descobrir essa parte branca, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu quadrado, a área do meu quadrado, e vou tirar, é como se eu estivesse cortando essas circunferências, entendeu? Então, eu vou só subtrair A1 menos A2, que vai ficar 100 menos 25π. Essas duas areazinhas brancas eu vou chamar de F1. Só qualquer nome aleatório que eu resolvi dar, eu vou chamar de F1, tá certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu descobri que elas duas, F1, elas duas valem 100 menos 25π. Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber quanto é o meu quadrado tirando essas duas partes de cima, branquinhas, e essas duas branquinhas do lado, para formar essa florzinha, não é verdade? Então, eu vou pegar e calcular a área do quadrado e vou recortar as duas partes brancas de cima e de baixo e as duas partes brancas de um lado do outro. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou pegar A1, que é a área do quadrado, e vou subtrair essas partes brancas. Sendo que, como eu falei, F1, eu não descobri quanto vale um pedacinho branco, eu descobri quanto valem 2 pedacinhos brancos. E se eu quero tirar? E se F1 corresponde a 2 pedacinhos brancos, 2F1 corresponde a 4 pedacinhos brancos, que é justamente o que eu quero recortar e tirar para formar as minhas pétalas, a minha flor, certo? Então, vai ser A1 menos 2 vezes F1. A1, 100 centímetros quadrados, 100 menos 2F1. 2 vezes F1, não é 100 menos 25π? A gente só vai multiplicar. 100 menos 200 menos 50π. Eu só peguei 100 menos 25π e multipliquei por 2, certo? Esse menos que tá antes do parênteses vai converter, vai pedir o oposto dos sinais que estão dentro do parênteses, não é? Então, vai ficar 100 menos 200
mais 50π, porque esse menos em tá fora do parênteses vai converter, vai botar o oposto do menos que está antes do 25. Na verdade, isso não é matemática básica? Então, vai ser 100 menos 200 mais 50π. 100 menos 200 menos 100 mais 50π. Botando no lugarzinho certo, né? 50π menos 100. E os itens, se você for observar, ele está colocando algum número em evidência e deixando outros no parênteses. E a opção que a gente consegue encontrar para fazer do jeito que os itens estão pedindo é colocando 50 em evidência. Aí fica como 50, abre parênteses, π menos 2, certo? Que vai dar o item C. Gente, por hoje foi só. Eu tentei ao máximo fazer com que essa aula fosse rápida. Eu acho que foi, não sei dizer. Acho que foi. Mas vocês veem que é mais exercício, né? Porque a parte das fórmulas são poucas fórmulas e tem muitas situações que você não precisa nem decorar uma fórmula, mas você encontrar o raciocínio por trás daquela figura, saber enxergar aquilo ali geometricamente, saber que você precisa cortar e colar. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido uma aula proveitosa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo, tá certo? É isso, muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.